Por isso que eu falo que alguns carros, né, esses super esportivos, até comentei com vocês falaram do Porsche, eu falei, o Porsche é assim, geralmente é assim, a pessoa compra aquele sonho, pô, é legal, é fantástico, mas você fala assim, não dá pra usar. Eu não consigo usar, não dá pra botar no dia a dia, não é bacana, não me sinto bem, é arriscadíssimo. Aqui em São Paulo tem algumas combinações que são perigosas, inclusive. Carrão e relógio é treta. Como, A gente sabe que é pedir pra ser assaltado, é pedir pra ser perseguido. Aí a gente vê a maioria dos carros hoje em dia desse porte são blindados. Não tem como não andar de blindado. Mesmo no blindado a gente tem medo. Eu ando de blindado faz anos. Quando eu entro num carro que não tá blindado, eu me sinto como se eu estivesse sem roupa. Pior que foi assim que aconteceu. Depois que eu e o Matheus também pegamos 2 Corolla blindado, você se sente muito mais seguro, mais tranquilo. Aí você vai um que não é, você pensa, se acontecer qualquer coisa aqui eu não posso fazer nada, Você né? fica com receio. Mas o blindado, ele requer também uns cuidados diferentes. Né? Pô, você tem que ter uma certa conduta com o blindado. Você tá chegando para abrir o carro, você tem que dar uma boa olhada antes de abrir. Abrir o carro, Já entrar fechou. logo e travar. Deixar ele estacionado sempre com a frente livre. Nunca parar ele com a frente virada para a porta. Porque se você precisar sair, você entra no carro, sai, acelera e vai embora. O negócio é esse. Então, tem algumas coisas que você ainda também precisa fazer com o blindado para continuar mantendo ele seguro. E fora que o blindado, depois que a gente comprou o carro zero e mandou blindar, né? Já direto. Aí a gente foi descobrir que é uma baita de uma gambiarra, né? Não é aquele negócio certinho, bonito, bem feito. Não, o cara vai lá, desmonta o carro todo, coloca o que tem que colocar e monta de novo, né? Exatamente. O blindado, ele é uma gambiarra, ele é uma adaptação. Realmente o carro ele é inteiro destruído, não vou falar nem desmontado, é destruído, porque a porta, acabamento de porta, realmente você precisa alargar para poder colocar um vidro que é muito mais grosso. E é um trabalho artesanal. Eu já tive em algumas blindadoras de automóveis para presenciar essa linha de montagem, porque tudo organizado, vai desmontando, coloca todas as peças ali, ele passa para cá, coloca os aços, as mantas e depois vai montando, e é bem artesanal mesmo. Utiliza cola especial para isso, tal, e monta e fica bom. Tem muitas blindadoras que fazem um trabalho excepcional aqui em São Paulo. Fazem trabalhos muito bem feitos, mas eu também já peguei algumas bem ruins. Colocar parafuso no acabamento da porta. Mas aparecendo? Aparecendo. Num dos carros mais caros que a gente fez vistoria também, era uma Mercedes E350, tinha um parafuso. Eu achei um absurdo. Um carro também de mais de R$1 milhão e colocar um parafuso no acabamento da porta. Será que é porque nunca tinham blindado um carro desse, aí quando foi montar de novo, viu que ia dar ruim, aí colocou o parafuso aí no meio? Isso é interessante também, porque é um projeto. Cada vez que sai um modelo novo, a blindadora precisa ter um tempo de estudo, de desmontar, de analisar aquele carro inteiro, de montar um projeto para aquela blindagem. Então você pegar um carro que está mais tempo no mercado, é mais fácil você pegar um carro bem blindado. Quando a gente foi lá na blindadora, ele falou que tinha pegado pela primeira vez um BYD, acho que era o Seal, não era? Sim. Que aí falou que tava sendo um desafio blindar, que ele foi lá, tirou a bateria ou desligou alguma coisa, e pra conseguir mover o carro de lugar teve que guinchar porque não ligava mais. Exato. Aí falou que era um desafio mesmo, que era algo que ele nunca fez antes, então ele tinha que descobrir do zero tudo. E o Seal, ele tem aquele teto inteiriço, panorâmico, sem cortina de vidro. E deve já ser um valor a mais aí na blindagem que vai ter que ter um vidro em cima, né? Exatamente. E você precisa ter espaço para colocar um vidro blindado ali, né? Porque ele é mais grosso ou vai ficar o vidro sobressaltado. E vai pesar em cima do carro, sendo que é a parte inteira, né, dele. Exatamente. A blindagem é algo... É um preço que se paga para proteger o maior patrimônio que a gente tem, que é a nossa vida, né? Porque se a gente parar para pensar, não faz sentido nenhum. Você transforma um carro completamente, você coloca em média de 150 a 200 quilos a mais no carro, você cria um desgaste todo maior de suspensão, porque uma coisa é você encher o carro de gente, 200 quilos, fazer uma viagem de algumas horas, parar e sair todo mundo. Não, a blindagem fica 24 horas por dia, 7 dias na semana, pesando em cima de toda a estrutura do carro, não só de suspensão. Ou seja, pneu, suspensão, vai ter um desgaste mais precoce do que um carro que não é blindado, mas é o preço que se paga. Que eu vejo gente falando, não, que blindado não vale a pena porque gasta mais gasolina, porque o carro desgasta, porque a suspensão vai desgastar, só que aí o cara que comprou blindado, ele tá preocupado em não morrer lá dentro, né? Todos esses argumentos que fazem sentido, que são lógicos, que são verdadeiros, deixam de existir quando você vê um cara batendo com um revólver no vidro do seu carro.
E quando você tá com a família é mais tenso ainda. Eu ainda não passei por isso, espero não passar. O carro blindado ele tem uma outra proteção que as pessoas às vezes não sabem, mas ele protege a gente inclusive de ser abordado. Porque o bandido ele é bandido porque ele é avesso ao trabalho, ele busca facilidade e oportunidade. Ele busca um carro que tá geralmente uma mulher distraída com a bolsa em cima, ou seja, ele quer a coisa mais fácil e mastigado possível, com o vidro aberto, ouvindo música ou no celular. Eles querem esse tipo de vítima. Não um cara que tá dentro de um carro blindado atento, de olho. Então, e o bandido sabe de olhar que o carro é blindado. O que dá pra ver por fora assim? Aquela manta preta que fica em volta do vidro, geralmente, ou se ele coloca um óculos escuro, ele consegue ver que o vidro fica com aquele aspecto como se fosse um arco-íris, não é tão translúcido. É possível. Tem alguns veículos que eu acho que é até bom manter, que sai com o adesivinho da blindadora. Deixa também. Eu mantive o meu, que eu pensei, vou tirar isso aqui. Eu pensei, não, deixa aí, que aí o cara já sabe que é blindado. Isso, porque a ideia é essa. A ideia não é ver a blindagem funcionar. A ideia é não ser a escolha óbvia e lógica de um bandido que queira... Que nem o bandido tá na marginal lá, tá vendo os carros. Aí tem um que a janela tá aberta, o celular tá no painel, tem outro que a janela tá fechada. O cara vai na janela aberta, não tem pra onde correr. Exatamente. O cara ele vai buscar... O mercado dele é a facilidade. Ele quer sempre a oportunidade e a facilidade. E a gente é especialista em blindado também, em vistoria de carro blindado. E o carro blindado tem um outro ponto, que a gente tá falando também da segurança, que muita gente banaliza, né? Fala assim, pô, e daí que o carro tem repintura? Agora, uma repintura numa porta de motorista de um carro blindado é um problema. Porque pode ter movido a manta, né? A manta de Kevlar, que é uma manta de blindagem que protege. Se foi só uma raspada e só repintaram, é uma coisa. Agora, se ela amassou e tem massa, pode ser que tenha movido a manta. Nesses casos, quando a gente pega isso na nossa vistoria, a gente entra com uma câmera, um endoscópio mesmo, para olhar por dentro da porta para saber como é que estão as mantas de blindagem. Porque o carro, a gente precisa testar o nível de segurança dele também. O cliente contratou uma vistoria de um blindado, ele quer saber se o carro tá bom, mas e a blindagem? Vocês avaliam? Sim. A gente vai analisar os vidros, ver se estão todos em ordem, se tem algum vidro com delaminação, se a estrutura e a montagem da blindagem tá ok, né? Se não tem repintura, tudo bem, a gente vai analisando o carro sempre em camadas, é igual uma cebola, né? A gente vai tirando as camadas, conforme vai encontrando, vai puxando o fio da meada, aí a gente vai atrás. E o mito da blindagem, que existe uma validade dos vidros, como que funciona isso? Não tem validade, blindagem, né? Na verdade, o que tem é período de garantia, que alguns vidros têm. Tem alguns vidros que não delaminam, tem uma garantia maior de 10 anos. Tem blindadora que oferece vidro com garantia vitalícia. A maior parte é garantia de 5 anos nos vidros. Assim, a delaminação, só para explicar para o pessoal entender, é quando cria uma bolha, porque você tem várias camadas de vidro e a última é um PU. Né? O que acontece é que aquela camada plástica, que inclusive a gente bate a aliança para ouvir, para ver se todos os vidros estão com essa camada plástica. Tem alguns carros que começam a delaminar, que é essa parte de plástico soltar, o pessoal vai lá e arranca. Isso prejudica um aspecto da segurança da blindagem, sim. Não vai permitir que a bala passe pelo vidro, mas vai permitir que o estilhaço passe. Por isso que a última camada é esse plástico, não é um vidro. Entendi. Porque a bala não vai passar, mas pode empurrar o material das outras camadas de vidro e te ricochetear. Né? Então, que o plástico pro vidro não chegar em você, né? Exatamente. A bala não vai passar, isso não vai prejudicar a blindagem, né? Mas começa esse processo de delaminação, ocorre e é natural e vai sempre ocorrer, porque cada material vai reagir diferente de acordo com uma temperatura. Então, várias camadas de vidro, cada um está numa temperatura diferente. Lá fora, essa camada está em uma, aqui dentro está em outra. Então, você vai ter expansão. Né? No calor, tudo expande, no frio, tudo se contrai e esses materiais vão reagir. Então, é normal delaminar. Há um tempo atrás, era possível fazer um serviço chamado Auto Kevlar, que você esquentava aquilo e colava o PU de volta no vidro. Só que foi proibido. Então, agora começou a delaminar, tem que trocar o vidro. Em média, um para-brisa, em média, de 7 a 8 mil reais. Só o vidro. Né? Um vidro lateral 5, 6, é um pouco mais barato. Isso eu tô falando dos valores mais em conta, tem vidro de 15 mil. Tranquilo. E qual carro você considera que é interessante para blindar hoje aqui no Brasil? Mais discreto, pro cara que não quer gastar tanto? Então, vocês falaram do Corolla. Eu acho uma excelente opção. É um ótimo carro porque ele é um sedã confiável, é um carro confortável. O Corolla tem um bom acerto de suspensão, inclusive essa última versão nova.
É o motor 2.0 aspirado de injeção direta, 184 cavalos. Apresentou alguns problemas de bico injetor, inclusive eu já avisei o pessoal a respeito disso. A montadora correu atrás de solucionar os problemas, trocou a especificação dos bicos injetores. Em alguns casos tem ocorrido, mas parece que eles estão atendendo a maioria das pessoas. Tem um ou outro que eles não atendem, eles falam que é culpa de combustível ruim, estão negando a garantia. Mas é um carro de mecânica muito confiável, um carro que tem um bom mercado. E esse é um carro custo-benefício para quem quer um blindado sem chamar muita atenção. Porque, na verdade, tem um perfil que é justamente esse. O cara fala assim, não, eu quero andar um carro com segurança, mas eu não quero um carro que chame atenção. E tem gente que é o contrário. Não, eu quero um carro premium, um carro imponente, que eu sei que vai chamar atenção e eu quero a blindagem para não ter problema. O cara quer se defender com a blindagem, né? Exatamente, ele quer se defender. E a blindagem tem um ponto, que aí sim eu acho que é um ponto mais preocupante, principalmente em uso em estradas, tá? Em alguns acidentes em estrada passa a ser muito difícil tirar a pessoa das ferragens. Às vezes demora. Né? Então, dependendo, para pegar a estrada, não faz muito sentido. Né? Para uso urbano, o blindado também é mais recomendado. Então, agora, se vocês viajam muito, pega muita estrada, dificilmente você vai ser abordado na estrada por um bandido. Eu vi uma dica de deixar as portas abertas quando tá na estrada. Também é uma forma. Ajuda. Nem sempre, mas já é uma ajuda. Porque realmente fica difícil. Tem como tirar? Tem. Mas às vezes não é tão rápido quanto precisa. O problema é esse. Se machucar e precisar tirar rápido... E é diferente do cara que tem experiência, que já sabe que o carro é blindado, então ele vai fazer da forma correta pra tirar, do que o cara que não sabe, né? E às vezes quer quebrar o vidro. Não, se tentar quebrar o vidro, ferrou. Sim. Vai ficar o tempo inteiro. Não consegue quebrar o vidro, né? Tem técnica correta para abrir um carro blindado. As blindadoras passam para a maior parte das empresas que fazem resgate nas estradas como fazer isso, porque também não é o fim do mundo. Teve um tempo atrás, inclusive, que a gente estava tendo notícia aqui em São Paulo de roubo de vidros blindados. Ou seja, você parava o carro blindado na rua, você voltava, cadê o vidro? Você acredita nisso? Porsche, né? Tá que nem o farol que a galera igual o farol da Porsche. Vocês acreditam. Então, tem como. A cabeça do malandro não tem limite, né? Então, o pessoal acabou... Esse conhecimento acabou caindo em mãos erradas, então, que era exclusivo do pessoal que faz resgate, né? Dicas de como remover. Eles precisam deixar um sistema de segurança também que seja mais fácil remover. Mas o pessoal estava utilizando para roubar os vidros blindados, porque você vê, vale uma nota preta, R$5.000 um vidro. Sim. E que outro carro, assim, sem ser o Corolla, você acha que é interessante também? Quando a gente foi lá na blindadora buscar o carro, a gente, por curiosidade, perguntou, qual que você tá mais blindando hoje em dia? Qual que era o modelo? Era Jeep Compass, não é? Acho que o Compass ele falou e algum Tigo também ele falou que tava blindando bastante. Jeep Compass, Tigo 8, Tigo 7 Pro. Acho que era algum desses daí. Blinda muito, blinda. Porque são bons custo-benefício, né? São carros que têm um custo-benefício bacana, são carros que não chamam tanta atenção. Mas o Jeep Compass vendeu muito. Esse é um dos SUVs que mais vendeu. Parece que agora os problemas deles estão assentando, principalmente esse da última versão com motor 1.3 turbo. Agora estão acertando. Chegou com consumo muito alto de óleo, alguns problemas de câmbio. A gente pega alguns com problema de arrefecimento também. O Jim Max é a assinatura premium, nosso aplicativo Dinai, onde você consegue receber relatórios toda semana falando sobre as empresas, fundos imobiliários. E agora, novidade, estamos com vídeos também falando sobre o mercado financeiro para você conseguir investir melhor através do Jim Max. Fora isso, temos também cotação, preço teto das ações, fundos imobiliários, para você conseguir pagar mais barato. E tudo isso por um preço absurdamente baixo. R$10,80 por mês no plano anual. Vai subir em breve, então assine aí o Jim Max para acompanhar tudo isso.